Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos. Vamos retomar nossa aula de análise linguística. Nós estamos trabalhando hoje um conteúdo muito importante, regência nominal. Um conteúdo bem minucioso, nos aspectos que muitas vezes é aquilo que destoa das regências entre os nomes, muitas vezes não nos soa estranho, né, aos nossos ouvidos, principalmente nessa dinâmica que a língua acaba ocorrendo dentro dessa possibilidade. Mas a gente precisa adequar aí esses padrões de comunicação, tá bom? Na nossa cartela de conteúdo, a gente tem já aí o processo de continuação e a gente trouxe para vocês na aula antes do nosso pequeno intervalo, só para a gente poder se organizar aqui em relação ao processo de transmissão, aí essa seguinte situação. Ah, não, acho que a gente já havia... Peraí, deixa eu ver. Pronto, começa aqui pela segunda. Pronto, não tem problema nenhum. Complete as lacunas para essa situação. Esse produto não é compatível para água oxigenada, por água oxigenada, em água oxigenada, com água oxigenada, a água oxigenada ou da água oxigenada. Bom, gente, olha, para começar aqui para a gente poder esclarecer. A primeira informação aqui, ó, que a gente vai poder trazer é com. O nome compatível, né, o adjetivo compatível, ele requer a preposição com, porque o que é compatível com algo. O termo regente sempre tem um termo regido, subordinado a ele, para complementar o seu sentido, tá bom? Na frase com água oxigenada, ela vai desempenhar essa função de complemento nominal, apresentando-se através da preposição com, a ligação necessária com o termo regente compatível, tá? Então, o certo aqui, ó, é compatível com a água oxigenada. Ok, vamos agora para a letra B e a letra C. Nós estamos muito participativos hoje. Vou pedir aqui 3 minutinhos para os nossos alunos lá de Campo Largo, Palmeira do Piauí, São Pedro e os demais que assistem às aulas pelo canal Educação também terem aí esse processo de informação. 3 minutinhos, por favor.
Gente, ó, vamos lá. Estou ansiosa, né? Para com hein? Olha, estou ansiosa para poder voltar a viajar, com poder voltar a viajar, em poder voltar a viajar. Nós vamos encontrar aqui, ó, dentro das possibilidades, o nosso complemento subordinado ao por. O nome ansiosa, o adjetivo, requer o uso da preposição por, né? E quem está ansioso por algo. E aí, olha, observe se disséssemos estou ansiosa, não fica muito claro o motivo da ansiedade. E aí o complemento, por poder voltar a viajar, é o responsável por deixar a frase muito mais compreensível, tá bom? Então, ó, no caso aqui é por, né? Por, vamos lá. A gente está tentando, mas a gente vai aí. Esse filme é impróprio. Há pessoas, para pessoas, por pessoas, em pessoas. Qual é a preposição exigida aí, gente? Ó. A preposição exigida em questão é para pessoas sensíveis. Uma coisa imprópria para, né, alguma coisa ou para alguém. A melhor preposição aí a ser utilizada nesse elemento importantíssimo aí é a preposição para. Complementa a oração ou complementa o nome impróprio, né? Complementa essa qualidade e aí o impróprio para pessoas sensíveis, a complementação pessoas sensíveis faz aí uso, está relacionada àquilo que seria a preposição para. Tudo bem, vamos lá, vamos avançar. Vamos voltar aqui à nossa lista de palavras. Vamos voltar à nossa lista de palavras. Impressão, gente, ó, vamos atrás aqui das possibilidades da impressão. Em relação impressão. A impressão é um substantivo, ou melhor, é um substantivo que pede complementos que podem ser utilizados com e sem a preposição. No caso da preposição, quando ela é necessária, quando você quer utilizar, você utiliza sempre a preposição de, tá? O conector que, né, ele faz com que você ligue, que você complemente o termo, o substantivo impressão, com uma oração que acaba se ligando ao termo regido, que é o substantivo, pelo uso da preposição que, tá? Ou pelo uso da preposição não, pelo uso do pronome relativo que. Então, olha, tenho a impressão de que você esteja equivocado, ou tenho a impressão que você esteja equivocado. A única incorrência em relação àquilo que a gente vai poder observar em relação àquilo que não vai ser possível se utilizar é a preposição sobre, né? Minha impressão sobre o assunto é aquela. Não, minha impressão do assunto é aquela. Então, olha, para substituir, a gente vai poder identificar essas possibilidades. Perdão, ai meu Deus do céu. Ai, cadê? Meu Deus do céu, acabei saindo aqui. Professor, socorro, 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 socorro. Nosso diretor de imagem vai me socorrer agora. Meu Deus do céu. Essa numeração que aparece aqui pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, agora deu. Foi uma impressão negativa aqui, gente. Vamos lá, impressão. Oh, meu Deus, aí se a gente não marcar a canetinha, aí fica a mesma situação complexa. Então, tá aqui, ó. Então, seria a impressão do assunto é aquela, tá bom? Então, alternativa. As informações sempre complementando o substantivo impressão
podem vir com preposição, mas tem que ser a de, ou sem a preposição. Nesse caso, você vai complementar com uma oração que é intermediada pelo pronome relativo, tá bom? Obediente. Obediente a. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Tá corretíssimo. Obediente com, gente. Obediente com os netinhos? Nananina, não. Os netinhos foram obedientes com os seus avós? Não. Eles sempre serão a seus avós. E aí, você junta o a com os, fica aqui, ó, corretíssimo, bem empregado aqui dentro dessas informações. Vamos para a próxima? Junto. Junto, junto, junto. Junto a ou junto de, gente? O que é que você acha? Miguel apertava o retrato de Ana junto ao peito, tá? A gente vai poder observar que pode ser tanto junto a quanto junto do peito. Não pode e não deve ser junto com, tá? Aí, olha, a único impedimento que a gente tem em relação à complementação do junto, né? Aí, desse substantivo, ou melhor, desse adjetivo, é em relação à preposição com. A preposição a e o de, perfeitamente aceitáveis. Qual é que eu uso, professor? Você que escolhe, né? Junto a ti, tudo posso. Junto do peito, ó, eu posso substituir lá também aqui, ó. Posso colocar Miguel apertava o retrato de Ana junto do peito. Junto de ti, tudo posso. Junto a ti, tudo posso. Então, veja que aqui tanto eu posso com a preposição de com a preposição a. Agora, o impedimento, ó, aqui, ó, carinha negativa, é o com. Andei junto com você. Não, já andei junto a você ou andei junto de você até o ponto de ônibus. Ou a ou de, você escolhe, só não pode ser com, tá bom? E aí a gente vai avançando aqui mais um bocadinho, tá? Paralelamente. Paralelamente a ou paralelamente com. Sempre a, gente. Porque quem é paralelo, paralela-se a alguma coisa, tá? Paralelamente ao tema, trataremos também de outras questões sintáticas, tá? Paralelamente com o tema, trataremos com outras questões sintáticas. Bom, a paralela é em relação a algo, né? Então, você vai lá, ó, paralelo a alguma coisa e não com alguma coisa. Porque se você, no caso aí, a preposição com, é aquela mesma ideia que a gente falou quando falamos do verbo namorar, né? O namorar com induz a você imaginar que você está na companhia e não desenvolvendo sentimento a uma pessoa em questão, tá bom? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó, dentro desses aspectos, essa possibilidade aqui. Então, qual é a preposição que é utilizada corretamente ou no sentido da linguagem formal ao termo paralelo? Paralelamente, gente, é um advérbio, tá? E aí, nesse advérbio aqui, a gente vê a complementação com o artigo, ou melhor, com a preposição a, e não com a preposição com. Volto sempre a reforçar, gente, as regras em relação à preposição com um símbolozinho verdinho, elas acabam se estabelecendo a partir do padrão formal, tá? Às vezes, né, esse pontozinho não é que ele seja errado, ele poderia ser admitido ao padrão informal, ou seja, coloquial da nossa língua, tá? Então, como a gente já colocou para vocês em várias situações, a gente repassa um conjunto de ordenamentos que a nossa gramática institui, né? E aí, esses ordenamentos, eles estão diretamente relacionados àquilo que muitas vezes você vai estabelecer, né? Essa representação em relação àquilo que é a situação formal, a escrita, a produção de uma redação, a resposta dentro de uma prova, de um enunciado aí de verificação, e o padrão informal, que é esse que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá?
seria bem interessante que a gente pudesse utilizar no nosso dia a dia também essa representação aí, a nossa língua dentro das suas possibilidades formais, dentro das suas habilidades regulares, mas não sendo, a gente também vai na onda dos linguísticos e considera esses elementos. Reinserido ou inserido, né, são duas palavrinhas que estão diretamente relacionadas. Reinserido ou inserido em algo e não reinserido ou inserido a algo, tá? A jovem foi reinserida em algo, ou seja, em mais o artigo que acompanha a palavrinha grupo, a gente faz a contração e transforma tudo no, né? Reinserido, jovem foi reinserida ao grupo, não dá certo, porque a preposição exigida, no caso da palavra inserido, é a preposição em, tá? A gente vai poder identificar aqui esses aspectos. Essas possibilidades. Vamos lá. Vamos à próxima. Estamos chegando ao R, acho que estamos chegando ao final do alfabeto. Medo, gente. Ó, tem até usou lá no nosso exemplo, lá da primeira aula. Medo de, né? Ou então medo de quê? Aparece quando a gente tem a utilização de complementos através de orações, né? Orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas, tá? Mas nunca aí sem a preposição, tá? Então, o medo é sempre de algo ou de que uma outra ação acabe complementando essa informação. Então, tá aqui, ó, medo de aqui, porque aqui, gente, ó, a gente tem, no caso, um período composto. Temos a oração principal e a oração subordinada a esses elementos, tá? E aí a gente vai ver, olha, essa situação condizente aí com essas possibilidades, tá? Então, a gente vai identificar esses aspectos. Então, medo que, ela tinha medo que o cachorro fugisse, tá errado, porque aqui, ó, ficou faltando só um conectorzinho, aquilo que necessariamente é a preposição que complementa o termo medo e que deve ser corretamente empregada aí dentro dessas questões, tá? Urgência, olha, urgência, vamos lá, analisar bem detalhadamente aqui esses aspectos relacionados à urgência. Urgência, urgência de, urgência para. Nunca aí complemente a palavra urgência, o substantivo urgência, até mesmo com a oração, sem fazer uso das duas preposições que são orientadas em relação à gramática para aí essa complementação. Urgência de, né? Aí, olha, tinha urgência do assunto, pronto. Urgência para, o regime de urgência para o projeto, ou então do projeto de lei mencionada. Pode ser o de ou pode ser o para em ambas, né, as circunstâncias. Só não pode ser sem a preposição, tá? Então, a gente vai poder observar que a palavra urgência, ela necessita uma preposição. Pode ser a preposição de ou a preposição para, mas ela precisa aí desse comando preposicionado, tá? Então, a gente viu, a gente está vendo nas palavras que nós utilizamos, que muitas delas sozinhas não comunicam muita coisa. Elas necessitam, de uma forma prioritária, de complementos que são importantes e necessários ali para esses elementos. E aí, quando a gente vai poder perceber aqui essas possibilidades, é que a gente tem que ficar atento, né? Aquilo que seriam as possibilidades e aquilo que a gente vai encontrar dentro dessas circunstâncias, tá? Então, a gente vai poder analisar aqui esses elementos. Então, para o termo urgência, pode ser duas as possibilidades. Ou a preposição de, ou a preposição para, mas nunca sem preposição, porque fica meio que inadequado à nossa utilização, tá bom?
Vamos à nossa atividade. Ixi, olha, a regência nominal não está adequada à norma padrão em quais alternativas? Vou pedir aqui um tempinho para você analisar aqui essa informação. Quais? São muitas, pode ser só uma. Pô, quais? A gente diz assim, então são é mais de uma. A gente tem um conjunto unitário e temos um conjunto aí com vários termos. Para a gente poder analisar essa informação, vou dar aqui 4 minutinhos, 1 minuto para cada alternativa, para que você possa aí discorrer junto com o seu professor, com os seus colegas em sala, né? A Maíla, o Gisvaldo, lá em Palmeira do Piauí, os demais alunos também que estão nas outras unidades, que eles possam também aí se posicionar aqui através do chat interno que a gente tem, tá? 4 minutinhos, por favor.
analisar aqui essa nossa questão. A regência nominal não está adequada à norma padrão. Em quais alternativas? Vamos lá. Tenho horror de ratos. Ele ficou furioso por aquilo. Sigo firme na minha meta. A bactéria não é visível com olhos nus. Vamos lá identificar as palavrinhas que a gente precisa saber se estão utilizadas a complementação de forma correta ou incorreta. Horror. Peraí, deixa eu apagar aqui. Horror. Vamos lá. Vou botar aqui. Pronto. Marcar texto. Horror. Furioso. Firme. E visível. Tá? Temos um substantivo, um adjetivo, um substantivo e um adjetivo na letra D. Complementa de forma correta aí o substantivo horror, a expressão de rato. Quem tem horror de rato, gente. Vejamos aí, gente. Inadequada. Por quê, professor? Porque quem tem horror a algo e não de algo. A preposição correta aqui não é a preposição de, tá, gente? A preposição correta aqui é a preposição a. Então, corrigindo a frase, tem o horror a rato, tá? Rato não é um animal muito legal, não, da gente ter perto da gente, mas tudo bem, aí. Ele ficou furioso. Professora, furioso por aquilo. Será se o termo furioso é complementado com o auxílio da preposição por? É isso que você tem que saber. Ele ficou furioso. Errado, professora. Por quê? Porque quem fica furioso com algo. E nunca por algo. Então aqui eu deveria ter utilizado a preposição com. Muito bem, a preposição com é que responde corretamente. Aí, sigo firme na minha meta. Seguir firme na minha meta está correta? Quem é firme em algo. Muito bem, gente. Opa, eita, acabei aqui de novo. Minha nossa senhora, pronto, aqui. É porque aqui, gente, ó. Exatamente, está corretíssimo. Deixa eu botar bem aqui, corretíssimo. Aqui, ó, gente, a preposição, ela aparece contraída, tá? É a preposição em mais o a que acompanha aqui, ó, o adjetivo meta. E aí, como a gramática diz, a gente pode contrair e acaba repercutindo essa informação. Próxima. Bactéria não é visível com os olhos, né? Com os olhos, será que está correto? Não, professora. Quem é visível a algo e não com algo. Então, inadequada foi a utilização da preposição com, porque, no caso, o adjetivo visível solicita por intermédio, aí, entre ele e o seu complemento, a presença da preposição a. Tá vendo? Ó? Muito cuidado com o horror a alguma coisa, furioso com alguma coisa e visível a algo, tá? Então, a gente tem aí essas três identificações inadequadas que nós utilizamos dentro dessa questão. Muito bem. Opa, nós já temos aqui, que é isso? Identifique se há desvio da regência nominal ou não, né? Já fizemos aí uma situação inicial. Vamos lá, gente, ó. Vou pedir aqui só 4 minutinhos, né? Porque a gente já deu a primeira questão, você já está aí ligado aí na aula, já sabe que a letra A está inadequada. Mas vamos ver se a letra B, C, D ou E está inadequada. Vamos lá, 4 minutinhos.
Gente, vamos lá. A gente já tinha apertado aqui sem querer. Sabemos que a letra A está inadequada, né? Então, ó, ele está muito apegado em bens. Não é bem aqui o em. É o a bens. Apegado. Quem é apegado? É apegado a alguma coisa. Ou a alguém. Então, assim, a regência correta, né, seria apegado em. Estamos fartos de tantas promessas. Corretíssimo, né? A fartura é de algo, ou então de alguém, né? Ou seja, essa representação. Ela era suspeita. Quem suspeita, se suspeita de algo ou de alguém. Portanto, corretamente aqui, ó, utilizada a preposição de entre o substantivo suspeito e o elemento que complementa aqui. O adjetivo farto também é complementado por um termo que aparece iniciado pela preposição de. Era intransigente nesse ponto, né? Quem é intransigente? É intransigente em relação a algo. Em mais o pronome demonstrativo esse resulta nessa contração aqui que a gente utiliza para intermediar aí esse processo de ligação, tá? A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Mas aqui no caso é a confiança, né? Não inabalável, né? Quem confia, confia em alguém. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Era inabalável. Não, era a confiança dos soldados. Quem confia, a confiança era inabalável. Nesse caso aqui, inabalável, o adjetivo. Inabalável, quem não abala alguém. Algo ou alguém. Era inabalável a confiança. Então, a gente vai poder identificar o seguinte aqui. Pronto, deixa eu localizar bem aqui. Pronto. Inabalável, o quê? A confiança, né? Não pede aqui apenas, ou não pede, né, nenhum tipo de complementação, e, nesse caso, a gente não vai poder identificar a preposição. Alternativa correta, letra A. E para a gente terminar, estamos terminando aqui, ó. Identifique as frases, identifique as frases onde a regência nominal está incorreta. Sou bacharel no direito, estava propenso para substituir o açúcar pelo adoçante, tá? Quem é bacharel, gente? É bacharel em algo, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, em mais o O que acompanha o termo direito. A gente vai poder observar que a gente vai estar correta em direito, né? Não temos aqui o acompanhamento da preposição, perdão. Não temos aqui o acompanhamento da preposição. Então, o certo seria, sou bacharel. Ai, cadê? Perdão, deixa eu ver aqui. Eita, mas essa canetinha aqui tá difícil. Sou bacharel em direito, né? Corrigindo aqui, sou bacharel em direito, tá? E não no. Pronto. Estava propenso para substituir, né, o açúcar pelo adoçante. Está corretíssimo aqui a informação. Está inadequada. Estava propenso a substituir o açúcar, que a propensão é a alguma coisa, né? E aí a gente vai poder perceber que não é o substantivo, ou não é a preposição para, é a preposição a, que você vai ligar aqui a propensão ao elemento que o complementa. Então, está inadequado aí essa circunstância. Eu acho que não temos mais atividades. Ninguém está imune do vírus. Do vírus, professora?
ao vírus. Ninguém está imune ao vírus. Não é a preposição de contraída com o artigo O, que acompanha a palavrinha vírus aí. Aquele homem é capaz de tudo. Capaz, a capacidade que a gente tem é em relação de ou é a tudo, né? O que é que a gente vai poder perceber? Que a capacidade pode ser de, ou melhor, é em relação a de tudo. Quem é capaz de algo, e aí a gente vai encontrar o de tudo plenamente respondido de forma correta, com a utilização da preposição correta, que faz com que o substantivo seja complementado pelo termo tudo, com a presença da preposição adequada nesse sentido. Gente, nas duas aulas que nós tivemos hoje, na segunda-feira, a gente trouxe para vocês a representação aí da chamada regência nominal, tá bom? Na próxima aula a gente volta com mais conteúdos, com mais informações aqui pelo canal. Um abraço a todos e até mais, gente!